trata disso, de como nós nos enxergamos e como estamos enxergando o próximo nas suas ações. E Kardec, na sua elaboração do tema de hoje, ele propõe um exercício interessante para a gente começar a trabalhar essa questão em nós. Ele propõe para que a gente, de alguma forma, se transporte para fora de nós mesmos. Vamos nos transportar para fora de nós mesmos e vamos nos observar, né? E vamos nos considerar como uma outra pessoa, como se eu estivesse olhando, observando outra pessoa agir. E se perguntar, o que eu pensaria se visse outra pessoa fazendo o que eu estou fazendo? Esse é um exercício interessante. E aí a gente, na época de Kardec, não havia essa possibilidade, mas hoje nós temos. Nós sabemos que somos vigiados por câmeras o tempo inteiro. Então, vamos propor um exercício, um passo adiante. Vamos imaginar que no dia de hoje, nós tivemos um cinegrafista invisível nos acompanhando durante todo o nosso dia de hoje. Fomos filmados. Mas vamos mais além um pouquinho. Nós fomos filmados nos nossos atos, nas nossas palavras e nos nossos pensamentos. Desde o momento em que nós acordamos, o nosso primeiro pensamento ao acordar, até esse momento que aqui nos encontramos, tudo foi registrado. Agora, nós vamos falar para vocês que vamos escolher de forma aleatória pessoas para que sejam passadas no telão esse registro do seu dia. Vamos escolher algumas pessoas e vamos transmitir a filmagem do seu dia. Como nós nos comportaríamos nos observando nessa filmagem? Vamos lembrar como nós acordamos, como nós ficamos em família, como nos relacionamos com as pessoas que estão sob o mesmo teto. Vamos nos avaliar nos deslocando pela cidade, qual foi o nosso comportamento, nos nossos locais de trabalho, de estudo, com os nossos vizinhos, na região onde moramos. Vamos avaliando, vamos pensando. O que está vindo à tona? Se nós víssemos esse filme sendo transmitido, qual seria a nossa sensação? Ficaríamos confortáveis diante do que veríamos? Ou traria um certo desconforto observar o que nós fizemos durante todo o dia de hoje? E ao analisarmos esse nosso dia, um dia, onde nós iríamos aqui transmitir a todos as nossas ações, as nossas palavras, as nossas escolhas durante o dia, nós poderíamos pensar, mas isso não acontece. Graças a Deus que nós não somos filmados. Mas, se eu falar para vocês que nós temos registros armazenados na nossa consciência de tudo isso, que nós podemos até abafar, podemos até preferir ignorar essa voz da consciência, podemos tentar viver sem ouvir essa voz que, né, nos impulsiona para o progresso, né, nos estimula para sermos pessoas melhores, nos pontuando as nossas falhas, muitas vezes, porque isso fica tudo registrado. A nossa consciência vai registrando isso tudo.
E o que nos faz sermos tão rigorosos com os outros, como diz o texto? O orgulho. O orgulho em nos sentirmos superiores ao outro. E nos sentimos no direito de apontar os nossos dedos para as outras pessoas. Mas, continuando o nosso pensamento, tá bom, todos nós temos as nossas dificuldades, ainda faz parte da natureza humana julgar, criticar, né? Ser muito rigoroso com o outro. Mas o que a gente pode fazer a respeito disso? E aí, como é que a gente vai domar as nossas más inclinações? O que precisamos? Temos as más inclinações. O que precisamos para lidar com ela? Na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Eu, quando li, eu imaginei a resposta: é muito difícil, mas nós estamos com vocês, nós vamos ajudá-los a superar os seus maus pendores, com muita luta, com muita determinação, com muito empenho. Num primeiro momento, foi essa a resposta que eu imaginei que viria a essa pergunta. Mas os Espíritos dizem assim: se a gente pode vencer os nossos maus pendores através dos nossos esforços? Sim. E algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isso. Podemos vencer os nossos maus pendores, muitas vezes com pouco esforço. O que nos falta, então? A vontade. Mas como assim? A gente não tem vontade? A gente tem vontade de se melhorar. A gente tem vontade de ser uma criatura melhor. Por isso estamos aqui. Estamos tentando, a gente quer, a gente tem vontade. Mas será que a gente tem vontade mesmo? Vamos entender o que é vontade? No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na lição 2, ele fala sobre a vontade. E ele fala o seguinte: comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, olha a nossa consciência aí, a um grande escritório subdividido em diversas seções de serviços. Então, Emmanuel, de forma didática, dividiu a mente humana como se fosse uma grande empresa em diversos departamentos. Ele coloca como primeiro departamento o departamento do desejo. E o que ele diz que é esse departamento? Nesse departamento é onde operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Então, nesse primeiro momento, no departamento do desejo, ali se inicia os propósitos, as aspirações, os inícios dos projetos. É o momento que você quer construir algo. Vamos trazer para a nossa realidade. São os nossos desejos, onde nós depositamos ali os anseios nossos. E ele fala que os nossos anseios estão depositados ali, que vão do mais simples ao mais complexo. Por exemplo, iniciar uma atividade física. Quantas vezes a gente entra e sai? Quantas vezes a gente desiste? Isso é uma coisa que não acontece com a gente, mas lá fora algumas pessoas agem assim, né? Elas se programam para iniciar uma atividade física, vão lá, se matriculam, compram tênis novo, vai uma vez, né? Aprender uma língua estrangeira. Quantos de nós se programa para isso e não leva adiante? Um curso que vai ajudar na nossa profissão. Podemos ficar aqui horas falando onde nasce esse primeiro movimento no departamento do desejo. E estamos numa boa época para fazer isso, porque estamos já
no segundo semestre do ano. Podemos pegar os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos propósitos do final do ano, na virada do ano, e analisar agora, que já estamos no meio do ano, o que eu consegui realmente concretizar. Podemos trazer isso para outros aspectos da nossa questão, das nossas dificuldades morais. Metas. Metas para ser uma pessoa paciente, para ser uma pessoa mais tolerante, para ser uma pessoa mais amorosa, uma pessoa mais compreensiva. Lembram? Do desejo menorzinho até o mais complexo. E aí nós passamos para o segundo departamento, que é o departamento da inteligência. O desejo entrega aquele anseio para o departamento da inteligência. O que o departamento da inteligência faz? Emmanuel nos diz, dilata os patrimônios da evolução e da cultura. Ali eu desenvolvo as habilidades para alcançar aquela meta do desejo. Eu vou pesquisar, eu vou me informar, eu vou buscar conhecimentos que possam me auxiliar a concretizar aquela meta que eu vou investir, né? Eu vou investir naquele objetivo. Eu vou buscar. Se estamos falando em atividade física, eu vou me preparar para ela, então. Eu vou buscar qual atividade física, né, de alguma forma eu consigo me dar um certo prazer. Eu vou buscar avaliar os locais onde eu possa ir. Eu vou buscar um médico para que ele possa me dizer se eu estou apta a praticar aquele exercício. Eu vou conquistando informações através do departamento da inteligência que vão me auxiliar a concretizar essa meta. Qualquer coisa que a gente precise aprender, a gente precisa ir acumulando conhecimento sobre essa coisa. Aí passamos do terceiro departamento, que é o departamento da imaginação. Ali, Emmanuel nos fala, é onde a gente vai amealhar as riquezas do ideal e da sensibilidade. É onde eu vou angariar recursos necessários para a realização da minha meta. Eu vou buscar trabalhar em mim a sensibilidade que vai ser possível eu enxergar que a minha meta, que eu estou trabalhando para a concretização da minha meta. E o quarto departamento, ele coloca como o departamento da memória. E ele diz, ali se arquiva as súmulas da experiência e que definem os investimentos da alma. Então, no departamento da memória, todas as nossas experiências estão sendo arquivadas, estão sendo registradas nesse departamento da memória, onde nós estamos fazendo a nossa bagagem da nossa alma. Que investimentos nós estamos fazendo na nossa alma? E aí ele chega, finalmente, o que ele chama de gabinete da vontade. Pelo nome, a gente já avalia que está acima de todos os outros departamentos, que é o gabinete da vontade. Todos os outros departamentos estão subordinados ao gabinete da vontade. Todos eles trabalham para que, a partir do momento que a vontade recolha tudo aquilo de informação, ela possa definir pela ação ou pela inércia. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante que governa todos os setores da ação mental.
Então a vontade é isso. Essa vontade que o Livro dos Espíritos nos falou e que nos falta. Aquela gerência vigilante e atenta que comanda as nossas ações. É claro que de forma didática, Emmanuel colocou, né, isso tão bem disposto, mas isso são ações nossas do cotidiano que são automáticas. Elas se dão automáticas. E aí, quando a gente começa a perceber a importância da vontade, a gente começa a querer trabalhar essa virtude, né? Então, vamos entender mais sobre a vontade. Joana de Ângeles nos fala no livro Triunfo Pessoal, que a nossa vontade, ela é inexpressiva nas suas primeiras tentativas. Então, ao movimentarmos a nossa vontade, inicialmente ela é fraca, ela é frágil, ela oscila. Por isso nós começamos e desistimos. Por isso nós, muitas vezes, iniciamos esse movimento e interrompemos no meio. Sendo sempre maior a vontade quando ela é exercitada. Precisamos exercitar a vontade, né? Precisamos aprender a fortalecer a nossa vontade, porque é ela que nos permite lidar com as nossas más tendências. Então, precisamos exercitar essa vontade, né? Aqueles que trabalham com educação, e hoje em dia até se usa também na parte empresarial, já ouviram falar na curva de aprendizado. É um gráfico, né? E através de estudos, isso ficou de uma forma bastante simples. Ficou definido que a curva mostrará quantas vezes mais uma atividade é repetida, menos tempo será para cada execução. Vamos refletir sobre isso. Quanto mais eu me dedico a aprender alguma coisa, com mais afinco, com mais determinação, com mais empenho eu coloco naquele aprendizado, menos tempo eu levo para aprender. Isso serve para todas as etapas da nossa vida. Eu quero aprender uma língua estrangeira? Quem vai ter condições de aprender? Aquele que estuda todos os dias ou aquele que estuda uma vez por semana? Naturalmente, aquele que estuda todo dia vai estar caminhando com mais facilidade naquele aprendizado. E assim somos nós. Quanto de empenho eu estou colocando naquilo que eu me proponho a realizar? Quanto de vontade eu tenho exercitado no meu dia a dia? Agora, a gente não deve perder de vista, né, que esse processo de mudança, ele oscila muito, né? São tentativas e erros. E nós temos que nos preparar para exercitarmos a nossa vontade, porque vivemos num mundo de excessos. Excesso de preocupação, excesso de gente, excesso de consumo. As demandas são gigantescas. Vivemos em época de rede social,
que também desfoca, toma o nosso tempo. É claro que estamos aprendendo a lidar, porque ainda é muito novo para todos nós a utilização correta das redes sociais. Estamos aprendendo a lidar. Mas a vontade, ela não consegue lidar com o excesso de coisas. Porque a vontade exige foco. Então, precisamos olhar para as nossas vidas e começar a negociar conosco mesmo quanto nós estamos, filtrando do que é realmente essencial nas nossas vidas e quanto nós estamos desperdiçando tempo com coisas que não promovem, não agregam absolutamente nada. Nós precisamos buscar agir de forma construtiva e produtiva com as demandas que são totalmente dispensáveis. Então, vamos avaliar. Quando nós chegamos do trabalho, quantas mensagens de grupos no WhatsApp nós temos para ver? Quantas mensagens são realmente significativas, contêm alguma importância, algum conteúdo significativo que nós precisamos efetivamente acessar naquele momento? Quantos grupos nós fazemos parte? Quantas pessoas estão tendo acesso constantemente aos nossos momentos? Precisamos pensar sobre isso. Tem dia que aquele vídeo, circula em todos os grupos. Você recebe aquele mesmo vídeo de várias fontes. Isso é tempo que a gente desperdiça e que é precioso, Então, a gente precisa definir o que é essencial e o que a gente pode começar a dispensar nas nossas vidas. Podemos avisar aos nossos familiares: olha, quando eu chegar em casa do trabalho, depois de tal hora, aos nossos amigos mais íntimos também, eu não vou mais acessar. Se acontecer alguma coisa que você importante, que você precise falar comigo, telefona. Porque eu vou silenciar a partir de determinado momento as mensagens e não vou mais acessar. Porque aquilo cresce. Você começa a falar e depois vem outro, e o assunto se alonga, e um assunto que não necessariamente precisaria estar acontecendo naquele momento. Nós deixamos, muitas vezes, de nos falar pessoalmente coisas importantes, às vezes, que é o toque, que é o olhar, que é a presença física, substituindo por essas mensagens, E a vontade, ela perde força diante das distrações. Mas nós sabemos que não conseguiremos modificar todas as coisas ao mesmo tempo. Vamos analisar um computador ou um celular, quando você abre vídeo, abre isso, abre aquilo, site, o que acontece? Trava. E assim somos nós. Quando nós abrimos o nosso leque de opções, de distrações, a gente acaba não conseguindo concretizar nada. Perdemos o foco. Perdemos o que realmente importa, Então, vamos negociar conosco mesmo. Vamos analisar o nosso dia. Vamos pensar quanto tempo eu desperdicei com coisas banais e fúteis. Tá, isso aqui eu posso
começar a abrir mão. Abrir mão em benefício de outra coisa, de outra vontade, de outra meta maior. Sabendo que esse exercício é um processo de idas e vindas. Nós vamos efetivamente tropeçar, vamos desanimar, vamos ter dúvidas, vamos nos questionar. Esse é o processo natural do aprendizado, né? Mas vamos nos programar para todo dia, um pouquinho eu vou direcionar para uma atividade útil. Todo dia, um pouquinho. Vou ler um bom livro, vou estudar alguma coisa interessante, vou ter uma conversa edificante com uma pessoa que eu gosto, posso escolher, a meu critério, uma atividade útil. Todo dia um pouquinho. E aí substituindo essa atividade útil por aqueles momentos onde eu entendi que era um momento onde eu podia abrir mão tranquilamente, que não iria me fazer falta. Né? Quem nunca ouviu, né, as metas onde a gente fala, na segunda eu começo. E chega a segunda, e eu tento começar, aí eu vou um dia, vou dois, no terceiro eu já não vou. Já não fui o terceiro, vou deixar para a próxima segunda. Estamos constantemente postergando, sobretudo no que diz respeito à nossa experiência espiritual, ao aprendizado, que acrescenta, que agrega, né? E quem nunca ouviu, vou deixar para a próxima encarnação. Isso eu não vou conseguir, vou deixar para a próxima. Esquecendo que os nossos compromissos para a próxima já estão projetados. O que eu faço se eu não dei conta nessa? Vou somar o que eu deixei para a próxima com as que já estão na próxima? Se eu não conseguir dar conta agora, vou dar conta dessa e da outra? Por que não iniciar o movimento agora? Por que não buscarmos aquilo que a gente pode iniciar lá no departamento do desejo? Não, eu não vou conseguir sair desta uma pessoa paciente, mas eu vou iniciar o processo. Eu vou procurar não me deixar levar pelos meus instintos e ficar reagindo o tempo todo quando eu vejo uma pessoa que não me agrada falar alguma coisa que me incomoda. Eu vou respirar fundo, vou tentar me abstrair daquela situação. É um início de movimento. Vou sair completamente paciente? Não vou. Mas eu iniciei. Eu tive coragem de me enxergar impaciente, que é o primeiro ponto, e tentar, de alguma forma, mostrar que eu estou trabalhando a minha paciência, mesmo que seja de passinho em passinho, né? E Joana continua no livro Triunfo Pessoal, onde ela diz que ninguém é destituído de vontade. Ninguém, não adianta a gente justificar isso, eu não tenho vontade. Tem. Todos nós viemos com esse dispositivo da vontade, tá? Todos nós possuímos. Tudo que nós realizamos no movimento e na ação está vinculado a essa base, que é a vontade, e que se desencadeia para a ação. Então, temos vontade, o que precisamos é trabalhar para que essa vontade se fortaleça, para ela cresça, para que ela nos ajude nas mudanças necessárias para lidarmos com os nossos maus pendores, como está lá no Livro dos Espíritos, né? E ela continua dizendo, tudo se inicia no desejo de querer se melhorar, desenhando um objetivo interior
repetindo a tentativa, criando um hábito mais salutar. Então eu tenho que ter o desejo de me melhorar, desenvolvo um objetivo interior com esse desejo e vou repetindo a tentativa. Lembra da curva do aprendizado? Que é pela repetição que a gente aprende, e quanto mais eu repito, mais rápido esse processo se dá, e aí eu vou criando hábitos mais salutares. Sem uma vontade bem direcionada, não há vida saudável. Não existe uma vida saudável, uma vida mental, emocional, sem uma vontade bem dirigida. Porque é a vontade que vai nos estimular a lidar com as nossas dificuldades, enxergando elas em nós e definindo os próximos passos. Precisamos de vontade, como nos dizem os Espíritos, no Livro dos Espíritos. Para termos uma vida saudável, precisamos de vontade. Sobre todos os aspectos que nós olhamos. E não poderíamos deixar de citar o nosso patrono Leon Denis, que no livro O Problema do Ser e do Destino se dedica a um capítulo inteiro onde ele fala da vontade. Ele coloca a vontade como uma potência da alma. É uma potência. Nós temos esse recurso dentro de nós. Nós só precisamos alimentá-la de ânimo, de alegria, de esperança, de fé, de coragem, de determinação em querer fazer o bem, de querer se melhorar. E ela cresce. E ele fala assim, peguei um pequeno trecho porque é difícil a gente conseguir falar deste capítulo de Leon Denis que a gente não se emocione, que a gente não veja a beleza desse espírito trazendo de forma sublime, explicando a importância dessa virtude. E ele coloca a vontade como o maior de todos os poderes. Em sua ação, ela é comparável a um imã. A vontade de viver, de desenvolver em si a vida, atrai para nós novos recursos vitais. Ainda temos essa bênção. Porque através da vontade de viver, de se desenvolver, de crescer, de amadurecer, de aprender, de cair, de levantar, nós atraímos para nós recursos vitais que vão potencializar esse movimento. Num planeta de 7 bilhões, mais ou menos, de pessoas, quantas pessoas estão dispostas a praticar efetivamente o bem, a socorrer os irmãos, a doar de si para auxiliar aqueles que sofrem? Então, quando esse pensamento já faz parte do nosso cotidiano, a gente já no fundo da gente, a gente já quer, já anseia por isso. Nós mobilizamos recursos que vão incentivar nessa caminhada. Recursos espirituais. Forças que nós
não imaginamos, não conseguimos sequer avaliar, que se colocam aos nossos lados, nos empurrando com amor para esse caminho do bem. Porque estamos num planeta que, pela lei de progresso, precisará avançar. Esse planeta precisará alçar voos para a categoria de planeta de regeneração. Mas esse movimento só é possível através de nós, habitantes deste planeta. O planeta não se transforma, não progride, não evolui sem a contribuição de cada um de nós. Nós precisamos nos regenerar para transformar a nossa casa num planeta de regeneração. Por isso, uma responsabilidade imensa recai sobre os nossos ombros, de nos darmos as mãos e caminharmos juntos para transformar esse planeta num local melhor para todos nós. E nesse movimento, nós vamos agregando companhias espirituais que, se a nossa vontade é deste tamaninho, eles vão potencializar para que isso gere tanto bem, tanto bem-estar, tanta alegria, que a gente quer fazer mais e de novo. A gente se sente tão bem ajudando, porque nós somos os primeiros ajudados. Teremos companhias espirituais, querendo ou não. Mas dentro da nossa sintonia, com quem nós estamos compartilhando os nossos dias. Por isso, precisamos exercer essa vontade firme, robusta, para desenvolvermos em nós, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, essas aspirações, para servirmos de inspiração a outras pessoas. Pessoas que vão olhar e vão falar, nossa, como ela está mudada. Ela antes reagia dessa forma, agora ela está mais compreensiva, mais tolerante. Porque nós não avaliamos o impacto que causamos na vida uns dos outros. Nós, através, muitas vezes, de um comentário infeliz, causamos danos e prejudicamos as pessoas. Então, vamos ser aqueles pontos de inspiração. Vamos promover, onde estivermos, a fraternidade, a solidariedade, o carinho, o afeto, a amizade. Seremos assim o tempo todo? Não. Ainda não temos a vontade firme que nos permite agir assim o tempo todo. Lembra lá do exercício? Que vamos oscilar, que vamos fraquejar, que faz parte do aprendizado. O que nós não podemos é jogar a toalha, é desistir, porque nós somos um projeto do Cristo e não podemos desistir do investimento em nós mesmos, do nosso crescimento, porque para nós estarmos aqui hoje, muito se foi feito. Muitos assinaram uma promissória em branco, nossos guias. Deixa eles ir, que eles vão conseguir. Deixa ele passar por isso, que ele vai superar. Deixa ele aprender dessa forma, porque vai ficar registrado o aprendizado.
espíritos que nos amam e querem o nosso bem. E nós vamos abrir mão disso? Vamos jogar a toalha? Vamos desistir? Por alguma frustração? Por algum capricho que não foi atendido? Por alguma dificuldade que se fez presente e eu fiquei aborrecido, ou fiquei triste, ou fiquei preocupado, angustiado? Pense em todo o movimento que se fez necessário para que nós aqui estivéssemos. Temos um papel a cumprir. E um papel a cumprir a nível individual e a nível coletivo. Então, que a gente consiga sair daqui hoje com um pensamento muito claro do que precisamos fazer, das metas que precisamos traçar, daquilo que precisamos abrir mão, daquilo que já não nos cabe mais. Vamos construindo o nosso pensamento em propostas melhores, onde a gente possa efetivamente ir todo dia exercitando essa vontade tão importante, essa força, né, tão construtiva para nós mesmos ao lidar com a nossa vida. Então vamos pensar sobre todo esse movimento que nós construímos aqui na data de hoje, identificando os nossos pontos fracos, tentando transformar os nossos adversários internos, como o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, em instrumentos de renovação e de progresso. Vamos observar por que agimos de determinada maneira e vamos começar a nos trabalharmos, construindo esse homem novo, através dessa base sólida que é a vontade firme. Que possamos pensar mais, muito mais, em paz, em amor, em respeito, em amizade, em caridade, em fraternidade, que esses sejam os sentimentos que povoam os nossos pensamentos com mais intensidade, com mais frequência a cada dia. Porque é através desse movimento que a gente vai se construir um ser novo, com virtudes, e vamos tornar a sociedade em que vivemos uma sociedade muito melhor para todos nós. E para encerrar o nosso estudo na noite de hoje, eu vou trazer uma passagem. Aliás, depois eu vi que vai ser o tema da semana que vem. Mas é bom que a gente já faz um link, né, para o estudo. Vocês já ficam com esse link aí na cabeça de vocês para dar continuidade na semana que vem. Que, para mim, simbolicamente, é uma passagem do Evangelho que representa muito bem todo o tema da noite de hoje. Todas as nossas condutas precipitadas em julgar, em avaliar, em criticar, em apontar os dedos. Todos nós vamos relembrar agora essa passagem, que tem aqui no livro Boa Nova, de Chico Xavier, pelo Espírito Humberto de Campos, a lição 13, Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma das suas pregações na praça pública, quando ele percebeu uma movimentação de pessoas que vinham, né, gritando, que vinham alvoroçadas. Alguns até gritavam e xingavam. Nisso se aproxima dele uma mulher ofegante, de cabelos desgrenhados,
olha para Jesus com aquele olhar de súplica e proteção. E muitos vão se aproximando de Jesus e, diante daquele grupo exaltado, eles pediam o apedrejamento da pecadora. Segundo as antigas tradições, era possível que ela fosse apedrejada. Então Jesus, ele foi convocado, né, como juiz dos costumes do povo. O pessoal gostava de colocar Jesus numa saia justa, né? Gostava de estar o tempo todo testando ele. Então, pediram que Jesus desse, né? E aí, a primeira frase que Jesus diz é: aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí todo mundo recebeu o impacto daquela frase de Jesus. O silêncio foi se fazendo, foram se entreolhando, e Jesus começou a escrever na areia. As pessoas foram se afastando. Quando Jesus levanta a cabeça, após escrever na areia, ele vê que o local está quase deserto. E ali só restava ele e alguns discípulos ao seu lado. E aí ele pergunta à mulher: mulher, onde estão os teus juízes? Ninguém te condenou? Também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Mas os discípulos do Cristo ficaram surpresos, porque Jesus não tinha condenado aquela mulher. E aí se perguntavam: por que ele não condenara aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Não se tratava de uma adúltera? E João, que não se conteve, chegou em Jesus e perguntou: mestre, por que não condenastes a meretriz de vida infame? E Jesus pergunta a João: quais as razões que alega em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto de escárnio dos pais, dos filhos e dos irmãos das mulheres mais felizes. Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais da consciência pesarosa e sem rumo. João não se conformou. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga: ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil os seus próprios erros? O mestre sorriu e, sem se perturbar, esclarece: ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Há sacerdotes da lei, magistrados e filósofos que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. A hipocrisia costuma campear impune enquanto se atiram pedras ao sofrimento. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. E ele encerra dizendo: é por essa razão que eu não condeno o pecador para afastar o pecado. E em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pesada de sombra e desolação, lembra-se
da semente grosseira que encerra um germe divino e que um dia se elevará do seio da terra para o beijo de luz do sol. Todos nós encerramos dentro de nós esse germe divino. Não devemos apontar os dedos, devemos dar as mãos e caminhar juntos diante da proposta do Cristo. Vamos treinar o nosso olhar para ver sempre o bem, para enxergar sempre o movimento de esforço que cada um de nós está fazendo na nossa própria transformação. Que possamos pensar sobre o tema de hoje e sairmos daqui com muitas perguntas, porque é isso que o tema, o estudo tem que suscitar em nossos corações, perguntas. E que nós mesmos vamos trabalhar essas respostas. Que a paz do Mestre nos envolva e que possamos manter os nossos corações cada vez mais unidos à equipe espiritual que nos envolve com tanto amor e carinho na noite de hoje. Graças a Deus. Traga paz e segurança a todos os irmãos presentes. A força que existe no coração do homem para os enfrentamentos levam o homem a ter a conquista por esta força. Muitas horas, o homem precisa avaliar em si mesmo, porque não alcançou, não conquistou o que desejava. Muitas vezes, o homem coloca a culpa no outro, observando as dificuldades, os obstáculos que o outro posicionou em relação a não ter alcançado suas conquistas, seus objetivos, seus ideais. Criando assim uma dificuldade íntima que não percebe, onde a doutrina espírita vem clarear a mente dos homens na lembrança do amor de Jesus Cristo. Seu objetivo, sua conquista, não estava em nada no mundo. Não estava nenhum tesouro material. O objetivo do Cristo, a conquista do Cristo, estava dentro de cada coração sofrido. Cada homem, com suas limitações, com suas dificuldades, era para o Cristo a necessidade de enxergar a proposta do amor na terra. Por isso, Jesus Cristo disse, antes de julgar, antes de falar do erro do outro, antes de caluniar, antes de colocar que o outro foi um obstáculo para o seu progresso, enxergue a si mesmo. Perceba a trave que vai no seu coração do tamanho do seu orgulho. Perceba a trave que vai no seu coração do tamanho da indiferença. Perceba a trave que vai no seu coração do tamanho da injúria, do poder, da ganância. Perceba. E assim, caras filhas, Jesus Cristo dava ao coração humano o exemplo de que as maiores conquistas do homem estão no servir. Servir sempre. O Mestre demonstra isto de maneira clara
porque aquele que quiser se elevar será rebaixado diante de Deus, do Pai. Mas aquele que se humilhar, que servir, que lutar pela segurança e alegria na paz do coração de cada um que chega ao seu lado, que precisa de ajuda, de orientação, de esperança, compreenderá que o cisco do outro estará sendo tirado, porque retirou a trave do coração. Ah, caros irmãos, servamos sempre. As dificuldades se encontram dentro de cada um de nós, diante da dificuldade de amar. O abraço do Herman, vibrando ao coração de todas vocês. Paz, muita paz. Graças a Deus.